que se transformou em pedra. No verão de 1959, um cartógrafo da OTAN, capitão Ilan Durupinar, foi designado para tirar fotos aéreas de uma região levemente ao sul do Monte Ararat. Durante o voo, Durupinar fotografou uma surpreendente formação rochosa que tinha o formato de um barco comprido. No ano seguinte, a foto apareceu na revista Life com a legenda Arca de Noé? A estranha formação rochosa, apelidada de a Arca de Durupinar, em memória do cartógrafo, foi objeto de vários estudos. Ela se encontra a uns 15 quilômetros de Dogu Bayazit, vilarejo que tem menos de 60 mil habitantes. Dogu Bayazit fica a 15 quilômetros sudoeste do Monte Ararat. Todas as expedições em busca da Arca de Noé têm que passar por Dogu Bayazit. Nos últimos anos, todas essas expedições tiveram um denominador comum: a Ararat Trek, uma pequena empresa local que oferece turismo radical, inclusive para escalar o Monte Ararat. Em busca do tesouro sagrado. Quando cheguei em Dogu Bayazit, fui imediatamente para o Ararat Trek, onde falei com seu simpático dono, Zeifer Onay. Zeifer é natural de Dogu Bayazit. Agora ele tem destaque local. Dirige vários negócios na região, fala 5 idiomas e tem contatos em todo o país. Atua como um guia, como tradutor e até como motorista, se for preciso. Zeifer já levou vários grupos ao topo do Monte Ararat, uma boa parte deles em busca da Arca de Noé. Se alguém pensa em embarcar nessa aventura, Zeifer Onay é o cara. Para ir a essa montanha, ao Monte Ararat, você precisa de uma licença, mesmo se for só para uma atividade esportiva. Uma atividade esportiva como uma caminhada ou uma escalada até o topo. Você precisa de um papel especial do governo 45 dias antes da sua partida ao Ararat. Meu primeiro passo em busca da Arca de Noé foi escolher parar na misteriosa formação rochosa no sítio de Durupinar. Para chegar lá, temos que viajar por terrenos inóspitos, quase lunares na sua desolação. Aqui, longe da civilização, não há nada, só o deserto. As pessoas vivem exatamente como seus antepassados viviam. Moram em pequenas casas de pedra e diariamente os homens levam as ovelhas para o pasto. Quase regra geral, criar ovelhas é o meio de vida dessas comunidades. A 5 quilômetros de Dogu Bayazit, fizemos nossa primeira parada no Palácio Ishaq Pasha. Encravada num promontório natural, essa notável estrutura, agora abandonada, foi construída entre 1685 e 1784. Antigamente era uma parada das caravanas que viajavam pela Rota da Seda. Ele servia como fortaleza, prisão e centro de negócios. Nas montanhas em volta, você pode ver vestígios de edificações e muralhas, ruínas que mostram a importância da região no século XVIII. Estamos de novo na estrada. O terreno é tão hostil quanto magnífico. Atrás de nós está o imponente Monte Ararat, com seu pico coberto de neve. E bem ao lado fica o pequeno Ararat, um pico secundário com 1.200 metros de altitude. A oeste podemos ver os imensos picos da Armênia, conhecidos como as Montanhas do Ararat, para usar a expressão usada no Gênesis. Aqui, a média de altitude é 1.600 metros. Quantos metros de água teriam sido necessários para submergir toda esta região? Se houve mesmo um grande dilúvio, ele não teria deixado vestígios? Será que o dilúvio descrito na Bíblia realmente ocorreu? Certamente deve haver uma razão para tamanha destruição.
É aí que os mitos, as lendas entram. De acordo com um mito, um homem chamado Unapishtim, que vivia com sua esposa e filhos, recebeu um aviso de um deus. Vai acontecer um terrível dilúvio e você precisa se salvar. Essa lenda data da época dos Sumérios, que durou do final do terceiro até o início do primeiro milênio antes de Jesus Cristo. Essa história é muito semelhante à história de Noé contada no Gênesis. Então, Unapishtim construiu um barco e pôs nele um macho e uma fêmea de cada espécie, além de sua mulher e filhos. Eles escaparam da morte, mas tudo em volta foi totalmente destruído. A razão pela qual essa destruição se deu é que os deuses não conseguiam mais dormir, porque os humanos estavam fazendo muita algazarra. No capítulo 6 do Gênesis, Deus se arrepende de ter feito o homem. Ele decide destruir todos os seres vivos, o homem e os animais, e as aves do céu com um grande dilúvio. Entretanto, ele faz uma exceção a Noé, um homem honesto e justo que merecia uma graça aos olhos de Deus. Ele é instruído por Deus a construir um barco onde ele e sua família estariam a salvo do aguaceiro. E foi aí que a vida começou de novo, com Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Os nomes são bem interessantes. Sem é o ancestral dos semitas, os povos da área hoje conhecida como Oriente Médio. O hebraico, o babilônico e o assírio são idiomas semíticos. Depois vem Ham. As pessoas dizem Cam, mas a pronúncia certa é Ham, que significa negro no sentido de raça-mãe. O termo corresponde a povo da África em hebraico. Eles deviam saber que havia pessoas negras vivendo na África e deviam ter algum contato com essas pessoas. E Jafé, ou Iafé, é um nome que corresponde à Ásia Menor, particularmente à Grécia. Iafé era um dos nomes usados em hebraico para designar a Grécia, que podemos considerar ser a Europa. Portanto, os nomes correspondiam ao mundo que eles conheciam. Foi verdadeiramente uma obliteração da humanidade, mas foi reparada posteriormente. E os 3 filhos eram como as sementes do mundo que eles conheciam, além do Oriente Médio. Havia uma parte africana e uma parte europeia que estavam recomeçando. Deus também instruiu Noé para levar um macho e uma fêmea de cada espécie com ele na arca. Quando a arca ficou pronta e Noé e sua trupe estavam a salvo a bordo, Deus abriu as comportas e a água rapidamente cobriu toda a superfície da terra. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. Mas essa história bíblica teria base em fatos reais? Muita coisa na história bíblica foi plagiada, vamos dizer assim, copiada de contos antigos escritos pelos babilônicos, os assírio-babilônicos. Existe o épico de Gilgamesh, que é exatamente igual ao de Noé. Portanto, a história da Arca de Noé foi fortemente baseada na epopeia de Gilgamesh. Documentos da Mesopotâmia desapareceram totalmente. Eles foram descobertos durante uma escavação arqueológica. Por 2000 anos não soubemos absolutamente nada sobre essa história. Essa é uma descoberta recente e acabou sendo justamente igual à história do Gênesis. Claramente, o Gênesis em hebraico foi inspirado pela história mesopotâmica de uma civilização mais antiga. Essa antiga cultura e lenda, vamos chamar de lenda, esses textos mais antigos escritos pelos mesopotâmicos estão no 3º milênio antes de Jesus Cristo. Essa história de um desastre natural, do qual apenas uma família escapa apenas para repovoar a terra, não é exclusiva do livro do Gênesis. É uma história encontrada nos mitos de várias civilizações. Uma lenda mantida pelas tribos Squamish do litoral noroeste da América do Norte fala de uma enorme canoa que escapou de um grande dilúvio e foi parar no Monte Baker. Existem histórias de um grande dilúvio em todas as religiões do mundo, e eu não estou inventando isso. Elas estão em toda parte. O que está por trás de todas essas histórias?
Pessoalmente, acho que há experiências comuns em todos os aglomerados humanos diante de desastres naturais, diante de grandes fenômenos naturais que, não necessariamente, têm o mesmo peso que os documentos que os descrevem após o fato e os transformam em contos extraordinários, fabulosos. Mas se tentarmos pensar no contexto de uma cidade, imaginem como seria hoje conosco havendo um dilúvio em algum lugar do mundo. Somos inteligentes para saber o que é um dilúvio. Nós temos casas e prédios sólidos, etc. Agora, tente imaginar como era antigamente. Você mora numa aldeia às margens do Tigre ou do Eufrates e você vê o nível da água subir de modo excepcional. Isso acontece muito e a aldeia é totalmente devastada porque as casas são feitas de tijolo. É a total destruição do mundo conhecido. A partir desse princípio, você pode facilmente construir algo que inclua todo o planeta. Portanto, não podemos ver isso pela perspectiva moderna. O texto basicamente dizia que o mundo todo foi destruído pelas águas do dilúvio. Será que a universalidade desse mito significa que ele representa uma memória coletiva de um desastre global na história da Terra ou representa um arquétipo da história dos primórdios do mundo? A história do grande dilúvio, que a Bíblia Sagrada centraliza ao redor de Noé, realmente se espalhou por todo o Oriente Médio e as regiões adjacentes. As colinas dos caldeus e, claro, a Mesopotâmia, a região entre os dois rios. Como sabemos pelas recentes tragédias como tempestades, furacões e tsunamis, a água pode ter uma imensa força que traz consigo tragédia, morte e destruição. Então eu penso que a história que temos na Bíblia se refere a uma memória coletiva popular de um grande dilúvio. Para a maioria dos cientistas, essa história de Noé e sua arca e o grande dilúvio não passa de um conto fantástico, uma lenda que não foi baseada num dilúvio mundial, mas sim numa série de inundações menores e locais. Se a história contada no livro do Gênesis fosse tomada literalmente, ela seria altamente improvável. Em busca do tesouro sagrado. No capítulo 6, versículo 15, Deus dá a Noé instruções específicas quanto ao tamanho da arca. O comprimento da arca deve ser de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados. No capítulo 6, versículo 15, Deus dá a Noé instruções específicas quanto ao tamanho da arca. O comprimento da arca deve ser de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados. Então, o que foi construído claramente, como já expliquei quando discutimos o termo Teba, foi uma arca. Essa foi uma tradução para o grego, ou seja, uma estrutura que parecia uma enorme caixa que podia flutuar. Tinha 300 côvados de comprimento. Um côvado você dobra o pulso assim, é a medida que vai do pulso até o cotovelo, cerca de 45 centímetros. O comprimento pode variar, não é tão exato. Esse é o comprimento. Então posso afirmar que 300 côvados equivale a 135 metros de comprimento. Uma medida grande para um barco, mesmo assim. Por outro lado, não é tão grande se você quer acomodar um casal de cada ser vivo, além de Noé, sua mulher e as outras pessoas. Então, tinha 50 côvados de largura, cerca de 22 metros e meio, e 30 côvados de altura, mais 13 metros e meio. Como você pode ver, era realmente uma caixa flutuante. E não havia remos, não havia nada. Uma embarcação realmente impressionante, 2 vezes o comprimento de um Boeing 747. A tecnologia naval necessária para construir algo assim só veio a existir no século XIX. E para realizar um projeto tão grande, Noé teria precisado da ajuda de centenas de operários, não os 4 homens e suas esposas descritos no livro do Gênesis. Um outro problema era o espaço. Deus pediu a Noé para juntar um casal de cada espécie animal. Como Noé poderia ter juntado espécies que ele não conhecia? Como a arca poderia ser suficiente para abrigar 25 mil espécies de aves, 15 mil espécies de mamíferos, 6 mil espécies de répteis, 2.500 espécies de anfíbios e mais de 1 milhão de espécies de insetos? O que impediria um homem astuto que tem sempre um olho no futuro de dizer: na época do meu avô, várias pessoas morreram. O nível dos rios está subindo de novo.
Vou tratar de fazer um barco. Ele não precisa de uma ordem